só assim. achava que Pô, mas aí fora que eu sinto consciência. Olá, galerinha! Eu ia ser. Bom dia. Vocês que me conhecem um pouco mais que outras turmas sabem que eu gosto muito de dar aula. E então mesmo depois desse momento mágico que é as férias, né, e professor tem uma coisa digna na carreira que são as férias. Depois de algum tempo parado, é sempre gostoso voltar a dar uma aulinha. Não precisava ser tantas, né? Podia ser menos, mas eu adoro trabalhar. E eu sempre falo para os meus alunos que uma coisa que tu deves buscar na tua vida é algo que te permita acordar todo dia às 6 da manhã e que tu acorde com um tesão de viver, entendeu? Porra, que legal, vou lá fazer aquilo que eu escolhi fazer. Poucas pessoas têm essa oportunidade na vida. A maioria das pessoas não escolheu o que quer fazer da vida. Foi levada a escolher. É aquela história, família de médico, medicina, filho. É muito comum isso, né? E na minha família até rolou mais ou menos isso, só que não adianta, né? A paixão. E os meus pais sempre deram muita liberdade para tomar minhas decisões, então na hora que eu me senti mordido pelo bichinho da aula, escolhi com todo o gosto. Como tudo na vida, tem momentos que a gente se indispõe, e uma das coisas que eu ainda tenho orgulho na minha carreira é que eu tenho a capacidade de me indispor com os meus alunos. Eu me permito me irritar, eu me permito chegar, porra, cara, não faz isso. E eu falo para meus colegas, o dia que eu não fizer mais isso, eu não quero mais trabalhar, porque eu vou estar aplicando foda-se, eu vou estar fingindo que estou educando. Deixa ele fazer o que ele quiser, Tem muitos colegas que fazem assim, que ainda me contam, cara, naquele lugar lá eu dou aula, mas eu ganho uma grana boa e assim, sabe? Eu faço o que eles querem ver, encho o quadro de coisa, a galera quer se matar na aula, que se mate, eu não vou ficar me estressando. Tu vê, né, cara, o cara já largou de mão, né, cara, o cara não tá mais preocupado com cada indivíduo que tá ali sentado olhando ele. Ele quer ganhar o dinheiro dele, da aula dele, ir embora, sem incômodo. Eu não, eu vou me incomodar. Eu tô aqui pra me incomodar. Alguns de vocês não precisam de ajuda porque estão no caminho da luz, mas muitos ainda estão uma névoa. E tu sabe, né? A única coisa segura nessa vida é o estudo. O resto é dúvida. O resto é dúvida. E mesmo quem estuda se arromba às vezes, tu sabe, né? Mesmo às vezes quem faz tudo bonitinho se arromba. Tu imagina quem não estuda, cara, pelo amor de Deus. Quantas horas? Que horas, cara? É meia hora por dia. É meia hora por dia. Dá tempo ainda de recuperar. Mesmo quem tá zerado em tudo, dá pra se recuperar. E não existe ninguém zerado em tudo aqui. Mas mesmo quem tivesse zerado em tudo, se esse cara que é zero, à esquerda, como diz, né? Chega lá e ressurge das cinzas que nem Fênix. O quê? Tirando 10, professor? Não, né? Se ele tava no zero, ele não vai pro 10 do além, não é milagre, né? Aqui na igreja, que é sala de aula, certo? Aí o cara vai pra um 5, com um 3. Aí na próxima prova, começo do último trimestre, vai pra um 6. E tu vê que a postura daquele cara que era um zero à esquerda é de guerreiro. Ele tá se arrombando ainda, mas ele é guerreiro. Ele pergunta, ele vem no apoio. Cara, se esse cara terminar o ano com 8 e mostrando, porra, eu quero, vem nas recuperações e mostra, bicho, faltou um pouquinho, mas eu tô querendo. Tu acha que no conselho de classe, nós que queremos, na verdade, enxergar uma esperança às vezes, né? Ver, porra, aquele cara lá, porra, exatas dele é horrível, mas o cara é um ninja na história, na geografia, e é o caminho dele, ele vai pra área do direito, ele vai pra... Tu acha que eu vou reprovar o cara por causa de uma merreca, sendo que ele mostrou o que queria? E em compensação, deixa faltar um 10º, fazendo o corpo mole. Eu não vou ter falta de sono e falar num conselho de classe, reprova. Então, mais uma vez, eu convoco a vocês, pensem no futuro de vocês, pensem na dor de cabeça que poderia ser tu relaxar. E lembre-se, estou falando para poucos que eu sinto que estão com uma situação mais delicada. A maioria está bem na foto e vai ter um final de ano show, até porque a nossa matéria não é difícil. Estudar um pouquinho, usar preservativo, certo? Não usar droga, que é uma coisa óbvia, E droga é ruim, né, professor? Não, droga é um tesão, droga é uma delícia. E por isso que tem pais de família honestos que arruinam as suas famílias por causa dela. Então nunca nem experimenta essa merda, cara. A gente teve uma palestra com o Edson, acho que é isso, do repórter aí, Edson. E, cara, eu achei um barato, cara.
como assim, que história de vida que ele tem. Ele deu uma palestrinha pra gente agora nas férias, professores, né? Fiquei encantado com a maneira como ele lida com o negócio, como ele descreve, né, a história da droga, né, seja nos ricos, nas festinhas dos ricos ou dos pobres, né, já que ele permeou todos esses meios. Então é assustadora a maneira, né, como a droga vai se instaurando na vida das pessoas. Eu tive na minha família um contato com álcool desastroso, assim, muitos membros da minha família, tanto parte de pai quanto parte de mãe, né, tiveram uma vida menor, digamos assim, em função da dependência do álcool. E mesmo assim na minha família o álcool sempre foi muito aceito. Desde 16 anos eu tomo meus porres aí, e isso é aceito, tu vê, né? Tem o consentimento do pai. O meu pai nunca me disse: Otávio, as estatísticas mostram que um cara que começa a beber antes dos 16, comparado com um cara que começa a beber depois dos 18, ele tem 200% a mais de chance de virar alcoólatra. Se meu pai me dá essa estatística, meu querido, eu que era um cara extremamente lógico, eu ia correr do primeiro gole, pelo menos até os 18. Tu escutou o que eu falei? Se tu pega 1000 jovens que não é começar a beber, é tomar o primeiro gole, tá, cara? É sentir o poder inebriante do álcool, aquela delícia que vocês devem conhecer. Tu fica num estado assim que tu te sente bonito. Eu fico um gato, olha pro espelho, meu nariz nem é mais tão grande. Tá, então assim, o álcool ele te deixa num estado, né, cara, é maravilhoso aquele começo, né, depois ele dá aquela deprimida clássica, óbvio, mas no começo do álcool, quem experimenta, pega 1000 jovens que experimentam álcool aos 16 anos, e 1000 jovens que experimentaram álcool aos 18 anos, se dos 1000 que experimentaram aos 16, se 200 virarem alcoólatras, que seria uma estatística devastadora, muito maior do que geralmente acontece, se 200 virassem alcoólatras, o outro seria 2 vezes menor, né? Concordam comigo? Seriam 100 virando alcoólatra, que ainda é grosseiro, né? Certo? Beleza? Se 5 virassem alcoólatra num grupo, no outro grupo, 10 virariam alcoólatras. Beleza? É o dobro de chance. É absolutamente o dobro de chance. A vida, de certa forma, tem alguns momentos de roleta russa. Essa roleta russa não precisa, né, cara? Então tu vê, com um pouco de estatística, com um pouco de bate-papo, tu estimula o teu filho a ter um contato com essa coisa que é muito prazerosa e perigosa, um pouco mais tarde, que aí a psique dele já um pouco mais formada, a vida dele de adulto um pouco mais encaminhada, a chance do álcool chegar e fazer um estrago arrasador na organização dele é muito menor. Mas tu vê, na minha época não tinha essa discussão. Meu pai, pô, botou a cerveja ali. Vai, sei lá, 15 anos, vamos tomar uma cerveja, Otávio. Saca? E tu vê, ele não tem noção de que isso pode gerar um problema no futuro, né, cara? E se eu for te confessar, cara, eu que na minha casa, como eu já te falei, né, a gente faz uso recreativo do álcool aos finais de semana, eu tomo 1, 2 taças de vinho por dia, e uso recreativo no final de semana, eu me preocupo porque eu vejo, se eu for estudar ao longo dos anos, que há um aumento nesse consumo. Ele é lento, mas é um aumento, sabe? Vai, final de semana o cara toma lá, com 4 pessoas, uma garrafa de vodka. Aí, no final de semana, sexta, sábado, domingo, digamos assim. Aí daqui a pouco, porra, esse final de semana eu tava só em 6 pessoas gastando 2 garrafas de vodka, que merda. E tu nem sente, entendeu? Que tu tá bebendo um pouco mais, que antes de tomar 3, 4 doses, tá tomando 6, 7 doses. E a partir da 8ª dose tu perdeu a caixa preta mesmo, aí tu termina de tomar garrafa, mas tu teu amigo lá. E isso ao longo dos anos pode gerar uma pessoa que aí começa a faltar uma vez ou outra no trabalho porque estava de ressaca. Entendeu? E aí a coisa começa a feder. O meu pai nunca deixou de ser bom pai em função de beber diariamente, mas outros membros da família deixaram de ser bons pais ou boas pessoas durante um período em função disso. Tomem cuidado, tá, galera? Vocês estão num momento muito vulnerável para isso. E agora, só alegria. Revisãozinha de matemática. O que mais que você queria, né? Como é que é essa história aqui, ó? Que figura geométrica é essa, meu querido? É um prisma. É um prisma. O que caracteriza o prisma? Tem 2 ligadas por faces retangulares. Essas faces podem ser perpendiculares às bases, prisma reto, ou pode ser inclinada, prisma oblíquo. Esse prisma, como é o nome dessas coisas aqui, ó? Vértice. E
E essas aqui, ó. Arestas. E essa aqui, ó. Que beleza. Tem uma relação matemática, né? Para os prismas, na verdade para os poliedros de maneira geral que sejam convexos, né? Que não tem parte cavadinha, né? Tem uma relação matemática para isso. Fórmula de Euler. Como é que é mesmo? Vértice mais aresta Menos 2 é igual a... pode ser menos 2 igual a... Ó, eu vou colocar o menos 2 para lá, mais 2, tanto faz. Eu estou inseguro porque eu não estudei isso durante as férias. Como é que eu vou verificar se está correto? Eu vou lá, pego uma figura boba como essa e verifico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Concordam comigo? Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. E quantas faces? 1, 2, 3, 4 e 5 faces. Concorda comigo? Vamos substituir para ver se fechou? Nove mais 6, 15. 5 mais 2, não fechou, né? O que tem de errado? Ah, V menos A. Ah, tá. Então assim, vou tentar deixar mais bonitinho isso aqui então. Repete, quero ver. V menos A mais F. Ah, tá. Beleza. Eu vou escrever ela assim então. Pode ser? Pode, né? Vamos ver se fechou agora. 6 com 5, 11. 9 mais 2. Eu não posso arriscar minha vida nessa prova, né? Que foi só uma prova aleatória, né? Mas agora já faz sentido. Cara, se tu sabe o que é V, o que é A, o que é F, eu vou fornecer a relação de Euler, mas no vestibular não é garantia de que tu vá ter ela. Não existe outra posição entre aquelas três letras que vá fechar, né, em dois poliedros que tu chutar ali. Pega outro poliedro famoso, ó, esse aqui, que eu acho que é o que a galera mais conhece, né, o cubinho, usa ele de novo. Pronto, já tens a tua relação de Euler. Outras coisas interessantes que nós vimos foi o seguinte, ó, principalmente nesse paralelepípedo aqui, a gente chamava cada uma das arestas com um certo nome, A, B e C. E aí tinham duas perguntas legais, qual é a diagonal da base e qual é a diagonal do paralelepípedo? Tudo bem que a base do paralelepípedo é aquele carinha lá embaixo? Isso aqui é que é a diagonal dela, né? Já que é um triângulo, como é que eu acho aquele diagonal ali? Pitágoras, Dzinho ao quadrado, A ao quadrado, mais C ao quadrado. Agora a diagonal do paralelepípedo, Dzão. Já que é um triângulo retângulo, Dzão ao quadrado, Dzinho ao quadrado mais o Bzinho ao quadrado. E já que o D ao quadrado é A ao quadrado mais C ao quadrado, só para ficar bonito, a gente coloca em ordem alfabética. Tranquilo? Né? Essa fórmula eu já não forneço, tá, gente? Porque é duas aplicações de Pitágoras. Certo? Duas aplicações de Pitágoras vocês conseguem fazer. Aplica Pitágoras no retângulo que é no triângulo retângulo que se dá para formar na base. Aplica o Pitágoras no triângulo retângulo maior. Pronto. Só isso. Que mais que a gente viu? A gente... não custa lembrar, né, cara? Uma deduçãozinha legal de a gente revisar era aquela história. Às vezes tinha um... Como é o nome desse prisma aqui? Prisma hexagonal. Se hexagonal regular, digamos então. Como é mesmo que eu me viro se eu digo lá, dou só essa aresta ali, aquilo ali mede 666. Como é que eu calculo a área, por exemplo, das bases? Lembrar que aquele hexágono regular dá para dividir em 6
calcula a área de um triângulo mesmo? Base vezes altura. Já que é um triângulo equilátero, 180 dividido para 3, 60, tudo bem para vocês? Ou tu faz um Pitágoras dizendo que isso aqui é L sobre 2, né? Ou tu lembra que o seno de 60 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Raiz de 3 sobre 2, o L passa multiplicando. Descobrir a altura do triângulo equilátero. Como é que é a área? Base vezes altura sobre 2. A base é o próprio L. A altura é raiz de 3, L sobre 2. Sobre 2. Área de um triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas como são 6, área do hexágono regular. Multiplicando por 6 e simplificando. 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Como são duas bases, se eu quisesse calcular a área das bases, né, teria que fazer vezes 2 ainda. Então tu vê, se eu for multiplicar isso aqui por 2, vai cortar esse 2, né? A área da base, por que 2? Porque tem aquele ali embaixo, tá, galera? A área da base ficaria vezes 2, vai cortar, vai ficar 3, 666 ao quadrado, raiz de 3. Concorda comigo? Certo? E como é que eu calcularia a área lateral, pessoal? Vamos dizer que a altura é 1000. Como é que calcularia a área lateral? 1000 vezes 666 vezes 6, que são 6 retângulozinhos, beleza? Área total. A área das bases, que nós já somamos, já estava prontinha, mais 1000 vezes 666 vezes 6. Aquela coisa toda era só matemática básica agora. Então revisamos um pouquinho mais ali. Volume. Como é que se calcula o volume de um sólido geométrico? Isso, o volume é área da base vezes altura. Área da base vezes altura. E é mais ou menos aí que nós paramos. Onde nós vamos começar a correção da nossa tarefa. Página 55. Eu lembro que eu dei um tempinho para a galera começar na sala de aula. Eu fui numa carteira ou outra, tendo umas dúvidas nessa parte. Tu pode dar uma lida naquela 54 ali, né, para ele te explicar por que fazendo a área da base vezes a altura vai dar o volume do prisma. E é o que ele quer que a gente conclua juntos ali, ó, na página 55. O volume de um paralelepípedo retângulo. Observe o paralelepípedo retângulo. É um paralelepípedo retângulo porque é cheio de ângulo reto ali, todos os ângulos são retos. Dividido-se em cubos de 1 centímetro de arestas, tem-se. Claro, se é 4 centímetros, vai ter 4 cubinhos aqui embaixo, né? Se é 3 centímetros, vai ter 3 cubinhos. Se é 2 centímetros, vai ter 2 cubinhos só ali em cima. Quantos cubos de 1 centímetro de aresta cabem neste paralelepípedo retângulo? Em vez de sair contando que nem um maluco, eu percebo que na primeira camada de baixo tem 3 vezes 4, tem 12. E depois tem 12 em cima, mais 12 na próxima camada, totalizando 24. B. Com base no exercício anterior, qual é o volume deste sólido? Olha, eu nem vi o anterior, mas a gente lembra, né, que se cada um desses caras tem 1 centímetro cúbico, se são 24 deles, 24 centímetros cúbicos. Letra C. Determine o produto das dimensões, comprimento, largura e altura desse paralelepípedo. É provável que na idade de vocês já tenham usado isso para poder achar a resposta. Tu vê, né? O cara do exercício queria que, acaso algum de vocês não estivesse usando isso, alertar a pessoa para mostrar o porquê disso. Não é uma regra maluca. Ah, o matemático disse que é só multiplicar. Não, não, não. Faz todo sentido. 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. Comparando a resposta do item A, O, com a do item C, o que se pode concluir quanto ao cálculo do volume do paralelepípedo retângulo? O volume do paralelepípedo retângulo é o produto das dimensões
Que dimensões? Largura, altura e comprimento, que a gente chama, né? Certo? Mas, como são essas as dimensões dele, nós podemos parar por aí, né? O volume do paralelepípedo retângulo é o produto das dimensões, ou de suas dimensões. Para quem não entendeu, largura, comprimento e altura. Deixa eu ver o que o autor respondeu. O volume de um paralelepípedo retângulo é o produto das suas dimensões. Foi exatamente o que ele falou. Eu só coloquei entre parênteses ali para o cara que não entender de que dimensões nós estamos falando, né? Entre parênteses coloquei de que dimensões. Letra E. Com base neste paralelepípedo, escreva a expressão que representa o volume de um paralelepípedo retângulo. Tu vê, né, cara? Ele tirou os números e colocou letras no lugar dos números. É aquela história, né, cara? Teu cérebro tem que aceitar trabalhar com letra, porque elas são genéricas, elas são mais poderosas do que os números. Por incrível que pareça. A vezes B vezes C, já que o cara tinha arestas A, B e C. O que a expressão AB representa? E se tu for perceber, ao multiplicar lado vezes lado de um retângulo, é a área da base. É isso aí. Essa aqui era a letra E, depois a letra F. A área da base. Letra G. Então eu me perdi. Aqui é um F. Ali é um E, né? E, F, aqui é G. Que relação se pode estabelecer entre a área da base e a medida da altura? Pois é, né? Se isso aqui é a área da base, ele estava querendo que tu diga que o volume é a área da base vezes o C, onde o C é a altura. Eu posso chamar de H só para lembrar do inglês, né? E depois, escreva a expressão que representa, que determina o volume de um cubo com aresta de medida A. Então tem um cubinho lá, cada aresta do cubo é A. Ele quer que tu diga qual é o volume. A vezes A, que dá A elevado à terceira potência. E pelo fato de elevar à terceira potência gerar o volume de um cubo, a gente chama de elevar ao cubo, então, por este motivo. Certo? Muito bem. Ética e cidadania. Eu adoro esses quadradinhos, às vezes são tão legais. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, tem como função proporcionar o fortalecimento das empresas nacionais, aumentando a sua produtividade por meio da adoção de mecanismos de qualidade de produtos e serviços. Sua missão é promover confiança e qualidade de vida aos brasileiros nas medições e nos produtos por meio da metrologia, que é a ciência das medições. Então tu vê, né, cara, tu pode fazer faculdade de metrologia. Geralmente é uma especialização após a engenharia mecânica. Mas dá pra já começar uma faculdade aprendendo a medir. Não dá pra acreditar. Tu vai passar 5 anos da tua vida aprendendo a medir. E não é usar uma régua, é usar todo tipo de equipamento que mede. E não só de usar equipamento, de fazer o cálculo e mostrar qual é o erro que aquele equipamento tem embutido nele. Então é uma faculdade realmente cheia de detalhes e de suma importância. Uma das atribuições do Inmetro é verificar se os produtos estão de acordo com as informações contidas nos rótulos, tais como massa, capacidade e dimensões. E se tu for ver, tem outras tarefas muito mais importantes ainda, né, cara? Não só conferir isso, mas... Quem é que fabrica ferramenta no país? Fabricar ferramenta, por exemplo, não é só ferramenta de chave de fenda ou chave de boca, como alguns podem pensar. É uma ferramenta, por exemplo, para fabricar um motor. Vai fabricar um motor numa fábrica. Quantos motores tu vai usar com aquela ferramenta? 1000 motores. Um defeito numa ferramenta de corte dessa, né, mal medida, metrologia mal feita, ela pode gerar um defeito em massa numa empresa grande e provocar a falência de uma empresa grande, um erro absurdo. Não sei se vocês viram na Veja um tempo atrás, não que a Veja seja confiança, né, mas uma reportagem que saiu não só na Veja, mas no mundo todo, aquele erro na ignição dos carros da Chevrolet, não sei se é o Onix, que era vendido na Europa, um erro de 2 milímetros num negocinho da chave e o cara estava lá dirigindo, de repente travava
a direção do carro. Como se tivesse desligado o carro, mas o carro continuava ligado, andando, só que o freio não funcionava e o airbag também parava de funcionar. Matou uns quantos jovens lá, que era carro vendido para jovens, saca? Então a gente está dirigindo teu carro, de repente trava a direção, não consegue mais fazer a curva, não consegue mais parar o carro e bum, morreu. O airbag também parou de funcionar. E depois de só uma meia dúzia morrer aí, que o engenheiro foi lá, desmontou uma ignição daquela e viu, ó, peraí, faltou 2 milímetros aqui. Tu vê, né, cara? Então isso aqui parece que é, um metro, que legal. Mas é absolutamente relacionado não só à qualidade de vida, como à vida mesmo das pessoas. Sem o Inmetro, nós teríamos muito menos proteção a comprar um produto e ter garantia de que ele não pode nos levar à morte. Como ainda continua acontecendo, mesmo com a presença do Inmetro. Muito bem. Tranquilinha essa parte, né, galera? Ô, pessoal, ó, lá na página 56 seria legal resolver algumas. Não sei se todas, mas tu pode fazer a... Vamos pegar os ímpares aqui. 1, 3... Não, mas o 6 eu queria que tu fizesse. Então vamos pegar os pares. 2, 4 e 6. 2, 4 e 6 da página 56 tu vai poder fazer pra gente corrigir na próxima. Eu queria muito que vocês dessem uma lida na página 57. Aquele princípio de Cavalieri ali, cara, ele vai ser a sacada que nós vamos usar depois para deduzir a fórmula do volume de uma esfera. Alguém lembra qual é o volume de uma esfera? Não tem por que lembrar, nunca viram, né? 4/3 de πr ao cubo. Olha que legal, para calcular o volume de uma esfera, basta saber o raio dela, lógico. 4/3 de πr ao cubo. Nós vamos deduzir essa fórmula, e para isso nós precisaremos do princípio de Cavalieri. Então seria legal tu dar uma lida naquela parte. Volume de um prisma qualquer, mas galera, hoje tem aula, né? Ah, então não tem tarefa, a gente faz junto, é verdade. Então eu já estou te preparando o que nós vamos começar a fazer agora. E volume de um prisma qualquer, pessoal, já foi dado, tá aqui, ó. Mesmo que o prisma não fosse reto, que ele fosse oblíquo, ó. Mesmo que o prisma fosse oblíquo, assim, ó, de ladinho, a caixinha foi espremida, não importa, tá? Se eu sei a base do cara, é só fazer a área da base vezes a altura. Concorda que a altura deu uma diminuída, já que eu achatei o cara? Então tá aí, como a altura diminuiu, o volume dele vai diminuir. E se tu for abaixando essa caixa, né, cada vez mais, espremendo ela, chega uma hora que ela tá plana já no chão, né, já não cabe mais nada dentro dela. Concorda comigo? Mostrando que quando a altura vai a zero, o volume vai a zero, como era de se esperar. Certo? Então, quando mudar a página lá, não vai mudar grandes coisas na nossa vida. A gente pode continuar fazendo. Comecem agora, a gente continua à tarde, ó. 2, 4, 6 da página 56, lidinha na página 57, faz a 58 e os ímpares da 59. 1, 3, 5, que aí equilibra a nossa sorte. A numerologia prova isso. Beleza, galerinha? Certo? Alguém tá sem apostila? Só 17 que tu não pode ver, tá? Ó, pra começar. É isso aí, galerinha. Empacou, chamou. Tô aqui pra te ajudar. Eu vou passar no quadro. Pra ninguém se perder. Na página 56, exercícios 2, 4, 6. Página 57 e 58 a gente lê e resolve. Página 59, exercícios 1, 3, 5. Tá aí. Pode juntar. Desculpa, não tinha juntado antes.